Bora, galera, bem-vindo ao canal. Separei aqui um pequeno trecho, né, do podcast Mundo GV, que entrevistou aí o Marco Braz, falando aí sobre a possível volta aí do Jorge Jesus, né? Tem bastante falas aí importantes aí na fala do Marco Braz em relação ao Jorge Jesus, tá certo? Se você é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, podcast Mundo GV, o link vai estar na descrição. Puder ir lá e fortalecer a galera, tá certo? Vai ajudar bastante, tá bom? Separei aqui um pequeno trecho aqui importante sobre a volta do Jorge Jesus, que está fazendo um trabalho espetacular no Al Hilal, né? Batendo todos os recordes possíveis aí. Conseguiu, inclusive agora, essa semana, agora um título importante aí, né? Da Supercopa lá da Arábia, tá certo? Vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Vamos lá. Mas quando ele... Porque assim, o Flamengo era muito fechado na época dele, né? Nem treino, ninguém via treino, o cara da grama não podia ficar lá, a gente sabe dessas histórias. Ele já avisou isso pra você? Já no almocinho lá falou, ó, eu vou tomar conta daquilo lá, sob a minha gestão eu vou querer ser mais um manager, como é na Europa, do que o treinador só de campo e bola? Sim, mas o manager na Europa faz contratação. Jorge Jesus não fez nenhuma. Não pediu ninguém? Não fez as contratações. O Jorge, quando chegou, o Gabriel estava contratado. Bruno Henrique contratado. O zagueiro... Pablo Mari, o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio, contratado. Felipe Luiz, contratado. Rafinha, contratado. Então, assim, o Jorge teve a contribuição e muito. Ele era um excelente cara de dia a dia. Ele era um cara que cobrava, que cobra muito. Ele é um cara que sempre queria vitória, sempre queria... Mas ele administrou bem esse processo. Tanto que todo mundo acha que ele passou 6 meses com o mesmo time. O Jorge Jesus nunca repetiu um time. Só pela história do descansar, não vai descansar. A narrativa aqui no futebol brasileiro, em algumas questões, é até engraçada. É até engraçada como é que funciona. Pior que é isso. Como é que o Jesus não poupava ninguém. Como é que os atos, os fatos, às vezes, muitas vezes, são muito mais firmes do que os atos. Os fatos, às vezes... E no Poupaire ficou assim... E jornalista importante, jornalista que é sério. Mas o que o Jorge fez? O Jorge fez o possível, botou o melhor em campo, em que ele entendia no momento e no dia. E às vezes ele teve que fazer alguns ajustes porque ele queria entrar com A, só que A não podia entrar, ele entrou com B. Então depois, se você quiser, eu mando para você, até para dar os créditos. Foi no Globo.com. Depois que eu falei isso aí, eles fizeram o levantamento. Só não falaram que eu estava certo. Se eu tivesse errado, vão botar na manchete. Tá tudo bem. Mas estava lá e que nunca repetiu um time. Você sabe que esses dias eu tava falando, porque é o Jesus lá no programa, lá no Donos da Bola. Aí eu não sei se foi o Fernandão, o zagueiro, ou alguém falou, não, cara, mas isso aí, se for parar pra olhar, é balela, porque o Jesus, não é que ele poupava, mas ele rodava o time, botava fazia o ajuste. E o Flamengo, ele até falou, eu não me... Porque a gente escalava o Flamengo de cabeça, os das finais. O Flamengo das finais, sim. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão. Cara, a gente escala de cabeça, mas difícil. Acho que esse time só repetiu 3 jogos. 3 ou 4. Sim, já li um negócio assim do Jorge, que tinha aquela imagem do Jorge, de um cara intransigente, de um cara, às vezes, muito duro. Era muito duro. Assim, eu não convivi com esse Jorge Jesus que falavam de Portugal aqui. Assim. E eu não convivi. O Jorge Jesus que eu convivi foi um cara que ouvia, era um Jorge Jesus que foi muito correto com a gente nas situações. Estou falando como diretor, como dirigente. Às vezes tinha que ir para um determinado caminho. Ele sempre foi muito firme com a gente, sempre resguardou a gente.
logo no começo, tinham alguns questionamentos em relação a ele, que depois foram se apagando. Quem escrevia no Twitter foi apagando. Quem botava lá no Instagram depois apagava o que escreveu. Mas tem um monte. O Jorge, quando chegou aqui... Foi o jogo que perdeu pro Atlético Paranaense. O jogo que a gente foi desclassificado contra o Atlético Paranaense. O jogo que a gente foi pro jogar contra o Bahia. O Bahia deu de 3-0, eu acho que já no que ele primeiro mudou alguém tempo. de posição, acho que o Rafinha, se assim, não me engano. Não, com o Rafinha, ele botou o Rafinha na frente ele botou o Rafinha como se fosse ali na ponta direita. Sim. Na frente do Rodinei. Sim. E também foi bastante questionado. Foi esse jogo do Bahia, pô. Não. Foi contra o Emelec lá. lá. Foi contra o Emelec lá. Assim, agora, o Jorge aficionado para o trabalho, para a vitória, é um cara que foi muito legal de ter. Nossa, estou aquele treino que ele começou a gritar: tá mal, Arão! Tá mal! E a imprensa caiu. Eu acho que como quando o Jorge chegou aqui, já tinha um pouco as histórias dele, como é que ele... Eu acho que ali no começo o pessoal foi também entendendo que, por mais que se fale a mesma língua, a cultura é diferente. Pô, mas teve um jogo que o Renier deu uma letra, ele quase engoliu o Renier da lateral. Eu fiquei assustado vendo o jogo de casa. Sim, o Renier olhava assim pra ele, ó. Assustado. Não, mas o Jorge também sabia dar os carinhos na hora certa. O Jorge sabia dar o elogio na hora certa. Não, eu posso te garantir, te afirmar, que o Jorge Jesus do Brasil não era o que se falava em Portugal, que ele veio aqui, ele foi um cara que ouvia, que era complacente e foi importantíssimo, por razões óbvias, pelo ano mágico em que a gente teve. A gente fez uma enquete esses dias lá no programa, disparado, falando de gestão, né? Da gestão vitoriosa do Landim, Marco Braz, Spindel e, obviamente, tem mais gente lá dentro. É a gestão mais vitoriosa da história, não tem como brigar com isso. E o Jorge Jesus, eu achei, e infelizmente a gente passou por um momento na nossa humanidade de merda, que foi a pandemia, né? Que mudou muita coisa e o Jorge teve que ir embora. Deu uma frustraçãozinha, Marcos, quando ele falou que ia embora? Embora que eu digo né, voltar para Portugal. Você imagina, a gente, no começo da pandemia, uma imprevisibilidade enorme. Total. Ninguém sabia quando é que teria as vacinas. Ninguém sabia se as vacinas seriam eficazes. Assim, e ele, em determinado momento, ele achou que deveria voltar pro país dele. Era o grande sonho dele voltar a treinar o Benfica. Era o grande sonho dele. Ele já tinha falado isso? Ele já tinha me falado várias vezes. Conversava com o Jorge, às vezes, horas e dias, que nada tinha a ver com o Flamengo. Conversas de vida, as experiências dele. E ele tinha uma questão central, que era voltar para o Benfica num determinado período. E talvez, se ele não voltasse, Getúlio, naquele momento, pela idade, pelas conjunturas, às vezes, políticas de um clube, de ter enfim, era o momento, eu acho. Não sei se foi bom ou ruim para ele, mas era um momento que ele... E pra gente foi muito ruim, porque ele faz isso faltando um mês, 20 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Não, arrastou a negociação, foi meio que uma novela. Quando resolveu... É isso, ele foi embora. Ele foi embora. Enfim. Mas ele te prometeu voltar algum dia, Marcos Braz? Conta pra gente. Será que o velhinho vai estar aqui um dia de novo? Ele não prometeu. Se bem que agora ele até estava ganhando uma dinheirama lá. Não, esquece. Esquece. A parte financeira. Pela parte financeira, você não consegue trazer ele nem um minuto para treinar o Flamengo.
hoje em dia. Pelo que ele ganha lá. Sim. E quando ele já estava no Fenerbahçe também. Você já tinha as questões financeiras. Se nós quiséssemos trazer ele de volta, já seria muito difícil. Você começa por 5-1 a moeda. É difícil. Tem outras questões de premiação. As questões financeiras, elas são muito Mas amplas. ele falou alguma coisa, Braz, tô indo, mas um dia eu volto? Não, o que ele falou para mim foi no churrasco que a gente fez para ele, quando era um churrasco mais já de despedida. Aquele do pagodinho. Foi do último dia, eu acho que ele treinou. Não, ele tinha treinado o time um dia antes. Eu não me recordo, mas ele falou para mim, Braz, eu vou voltar, eu vou voltar a treinar esse clube. Mas assim, não falou me prometendo. Mas um tom de... Era um tom mais de carinho Sim. do que de promessa. Sim. Entendeu? E aí ele me abraçou. Enfim. Agora, a conversa mais... Assim, não foi dura, mas para mim, né? Como dirigente, foi quando ele oficialmente falou que ia voltar. Por quê? Quando eu vou voltar, não. Quando ele ia voltar para Portugal. Pô, que susto. Meu coração até disparou aqui agora. Olha lá. Ó, a Flaprese ali atrás. Todo mundo desesperado. Quando ele voltar. Eu falo, mas quando foi isso? Quando ele decidiu, quando ele ia fazer essa comunicação oficial, nós fomos almoçar, eu e ele. E aí ele começou a falar. Eu falei, ô Jorge, você não precisa me dar explicação nenhuma. A gente podia estar conversando aqui, eu usei um palavrão, mas a gente não está. A gente está conversando aqui, a gente campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Deu certo. O projeto deu certo. Aí ele chorando, eu chorando um pouco. Ele com lágrimas, assim. Eu também. Eu falei, vamos comer. A gente comeu, e a gente levantou. E aí eu avisei ao presidente Landim oficialmente. O Jorge estava fora. Porque assim, todo mundo sabia que ele ia sair já. Chega uma hora que já... Todo mundo sabe, jogadores, claro. Todo mundo, imprensa tem a certeza, tem a imprensa aqui, a Portugal cravando já quem é ligado ao Benfica, quem era ligado ao Luiz Felipe Vieira, o ex-presidente do Benfica, todo mundo já cravando. Mas tem a hora oficial que a pessoa tem que vir falar e falar assim, ó, chegou a minha hora. E esse dia fui eu e ele sozinho. E, enfim, eu acho que depois disso o Flamengo foi campeão brasileiro, o Flamengo foi campeão da Libertadores. Podia ter ganho outra Libertadores também, perdeu uma final. Uma Libertadores. Então, eu acho que a vida se seguiu. Ele foi pro Benfica, acho que as coisas não foram da maneira... Não foram. Da maneira que ele entendia que iriam acontecer. Ele sai do Benfica. Espero que tenha gostado do vídeo. Separei um pequeno trecho, tá bom? Vocês viram aí a fala do Marco Braz, importantíssimo aí sobre a volta do Jorge Jesus, né? Sobre o trabalho espetacular que ele fez no Flamengo. Até hoje foi um dos melhores trabalhos, o melhor futebol que eu já vi. E olha que eu acompanho futebol faz tempo, tá bom? Mas na minha opinião foi o melhor futebol que eu já vi até hoje. Foi o do Jorge Jesus. A gente até, assim, tirando, né, as devidas proporções, tirando os estilos de jogo em relação ao Tite, né? Às vezes dá vontade até de desligar a TV. Alguns jogos, pelo menos dos 3 últimos jogos pra cá, em relação ao Tite, em relação à frente do Flamengo. O time muito ruim, desempenho muito ruim, fica aquele futebol pragmático que, assim, não é bonito de se assistir, né? A gente quer que o Flamengo ganhe tudo, dê espetáculo, mas é bem difícil, né? Até um pouquinho antes da final da Nova Iguaçu, né? O Flamengo tá fazendo até um jogo bacana, né? Intensidade alta e tudo mais, lembrava um pouco o Jorge Jesus. Não assim na parte ofensiva, mas na questão do sistema de jogo, né? Aquela marcação-pressão, pós-perda e tudo mais. Mas os 3 últimos jogos pra cá, ficou bem preocupado, né? Eu fico bem preocupado. Também no jogo agora diante do Atlético Goianiense, que o time foi muito mal.
e se preocupa para a temporada. Enquanto isso, o Jorge Jesus já está fazendo um trabalho espetacular na Arábia, né? Com o Al Hilal, bateu todos os recordes possíveis, entra para o Guinness Book, continua batendo os recordes, né? 34 vitórias seguidas, campeão da Supercopa da Ásia, goleando inclusive o próprio Marcelo Galhardo, que foi campeão, o Flamengo foi campeão em cima do River em 2019, né? Com aquela virada espetacular do Gabigol, ele tem espetacular do Jorge Jesus. E pegou lá o Marcelo Galhardo de novo e meteu a pena, né? 4x1 lá ele, com todo respeito. Meteu 4x1 lá, né? Do futebol lá onde o Cristiano, se não me engano, o Cristiano Ronaldo joga lá. E fez 4x1 e não fez mais por causa do goleiro, né? Foi muito bonito você assistir o jogo do Al Hilal, quem não... Al Hilal, né? Até é difícil pronunciar. Quem não acompanha o futebol árabe, eu recomendo você assistir o time de Jorge Jesus, né? Lembra muito o Flamengo do JJ. Estilo de jogo, futebol bem ofensivo, bacana, tem muito passe. A gente vê que todo jogo eles levam gol, né? Mas na frente é um caminhão de gol que eles marcam. Futebol muito bonito de assistir. Eu não sou muito fã, né, de futebol árabe, até pela questão técnica. Mas só pra eu ver os times jogar, o time do Jorge Jesus jogando, o Al Hilal, né, sistema de jogo, lembra muito o Flamengo 2019. Muito bonito assistir. Cada jogo que passa o time melhora mais ainda. E a tendência é que ele bater todos os recordes já bateu, né? Nessa sequência de vitórias. E enquanto isso, né, o Flamengo, a gente tem que assistir aí. Eu acho que nem a equipe brasileira no momento a gente vê um futebol bonito. Embora o Fluminense o ano passado tenha sido campeão da Libertadores, eu não vejo esse futebol bonito todo, né? O Fluminense concentra muito jogador em determinada área do campo, né? Ou lado esquerdo, ou lado direito, mas geralmente é mais do lado esquerdo. Concentra muitos jogadores, fica tipo uma espécie de teia de aranha ali. Ficam tocando passe entre si, né? Envolvendo o adversário, mas sem objetivo, só para lateralizar, né? Vai carregando a bola, mas quando chega no ataque é um pouco pragmático, né? Naquele futebol assim mais envolvente de triangulação, embora o Fluminense triangule, mas sempre de um lado, né? Concentra aquele jogador, fica ali tocando, mas não vai pra frente, fica só lateralizado até chegar na área. O do JJ não, era aquele futebol triangular, passava na bola para outra, o time ia com tudo, tinha penetração, infiltração. Era um futebol muito bonito, né? E, na minha opinião, eu não acompanho o futebol da época de Zico, daquela época de Pelé e tudo mais. Não era nem nascido, né? Mas desde que eu nasci, o futebol que eu acompanho, na minha opinião, foi o melhor futebol de todos os tempos, foi o do JJ. Não tem nem ponto comparar, né? Futebol bonito de assistir. Muito bonito mesmo. E, infelizmente, né? A gente espera que um dia o JJ possa voltar. Eu creio que se ele voltar, possa fazer um trabalho melhor ainda do que ele já fez no Flamengo, né? Isso até a imprensa paulista já fica com um pouco de receio para ele voltar pro Flamengo. Embora o Tite esteja fazendo um bom trabalho, assim, tá ganhando, tá conseguindo título, tá com uma defesa sólida, mas, assim, às vezes é difícil de assistir o jogo. Ficam, né? É difícil, às vezes, assistir. E a gente tem que, né? Eu espero que o futebol do Flamengo melhore, que o Tite consiga fazer um bom trabalho. Eu torço pra isso, né? Um problema. A gente sabe que é o estilo do Tite, ele melhorou bastante. Na época do Corinthians ele era bem mais retranqueiro. E a gente espera que o futebol do Flamengo evolua, já que ele tem um bom elenco, né? E eu creio que no meio do ano o Flamengo vai em busca de um lateral direito, que é urgente. A gente precisa urgente de um lateral direito. Ainda mais agora com a Copa América, né? Chegando aí. E o Flamengo vai perder Varela, Matiasina. E o próprio Ailton Lucas vai ficar só com Wesley. Não tem nenhum sentido, né? Vai fazer toda a diferença aí. O Flamengo conseguir um lateral direito de peso aí que possa entrar e ser decisivo, né? Assim como foi o Rafinha e o Felipe Luiz, né? Espero que encontraram um lateral de peso aí que faça dê toda a diferença pro Flamengo. O Flamengo precisa de um lateral de peso e mais outro atacante, caso a questão do Gabigol não se resolva, tá bom? Lembrando que essa semana agora sai a decisão do caso, o Flamengo tá esperando essa decisão para poder tomar uma atitude em relação a isso. Embora a gente tenha contratado o Carlinhos, mas a gente precisa de um atacante, com todo respeito ao Carlinhos, um atacante no nível maior, até decisivo, né? Poderia até ir atrás do Cano, embora alguns não concordem, né? Mas, na minha opinião, o Cano é bem letal. Quando a bola chega pra ele, ele é bem decisivo também, assim como o Pedro. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, Mundo GV. Podcast Mundo GV, tá bom? O link vai estar na descrição. Valeu.